Pois bem, então no final do ano, nas questões importantes que realizam patamares, e aonde nós podemos ver o investimento entre o carinho. Carinho nós podemos dar ao lazer, ao tempo livre, ao tempo disponível, ao tempo construído. Mas o conforto é um esforço que afirma essa materialidade corpórea ligada à nossa história. E o campo corpóreo fala sobre o que? História do corpo e o nosso ser e ter. O nosso ser vai ser o que? Vai suceder o nosso, ou seja, o ter, o ser vai suceder o que você é, ok? Ou seja, o nosso ser vai ser o campo de implicabilidade para você ter, ou seja, ser algum tipo de pessoa que possa ser líder em várias faculdades que são relacionadas, ou várias universidades. Então, portanto, existe uma cultura corporal, resultado do conhecimento. Para eu ser algo, vai depender de conquistas. Para eu ser algo, vai depender da maneira como eu me enxergo, o meu ser, e da maneira que os outros vão enxergar. É lógico que é importante que eles vão enxergar as coisas, vão te ver, mas você vai ver as coisas. As coisas são formas, metodologias aonde tem um ser humano, tem trilhas, caminhadas recorridas para a vida nesse campo epistêmico. Então, portanto, a existência ligada ao próprio corpo vai haver uma percepção fenomenal, que é uma construção socialmente produzida e reproduzida nesse feedback histórico que acumula pela humanidade, que muitas vezes não podemos registrar tudo o que acontece, mas a Deus nós respeitamos em campo não de timologia, time, que é o melhor, ou seja, em destaque, mas sabemos que, ligado à antropologia, nós sabemos que tem várias nações, países, que tem uma cultura elementar, aqui como o índio, como eu falei sobre o índio, as histórias de outros países, colônias, que foram destacadas entre instrumentos de trabalho do homem, a mão, a criatividade, ou seja, a força motriz primitiva, e que chegou a chegar a edifícios, tijolos, telhados, apartamentos e outras questões importantes que o próprio homem e a mulher, nos seus campos inteligíveis, na inteligibilidade, na desejabilidade, desejo, né? Desejutabilidade, ou seja, o desejo expõe algo importante que pode criar sonhos. Ok, então a questão importante que necessita no tempo, e o tempo necessita, são fatores ligados às transformações, transmissões, que vai haver uma aquisição em partes para alunos, em partes para professores, em parte, ou seja, que coloca fatores setoriais entre professores, nas suas linguagens, línguas, ligada aos códigos e culturas, ou seja, é uma maneira que vem a descobrir, e essa curiosidade de descobrir pedras, como foi os campos arqueológicos, como eram protegidos os animais, como era a sobrevivência entre os nativos, ou seja, vários povos cívicos, maias, astecas e N outras histórias ligadas à civilização, nos coloca fatores importantes, em princípio, a maneira de contestação, a maneira de interpretação e a maneira de compreensão ligada à história. Quando falamos sobre Ano Novo, quando falamos do conforto, quando falamos de carinho, nós queremos dizer que o tempo, é lógico que nós queremos que tenha um conforto, uma pessoa, queremos um conforto onde nós estamos, queremos uma qualidade, né, importante que possa amplificar o nosso dia diário. Mas o tempo, o lazer, nos fala bastante desses campos dialéticos relacionados a onde estamos inseridos.
Aonde uma totalidade, há uma realidade. E aonde há uma realidade, há fragmentos históricos. Há um pedaço ali de um espanhol, há um pedaço ali, não quero dizer de pedaço de corpo, embora já morreram bastante pessoas aqui, já no meio estrangeiros, não só em portos, ou seja, nessa agência, não ligada a gladiadores ou escravos, mas nessa agência ligada aos portos, alfândegas e monopólios ligados ao Senado e os campos republicanos e essa hierarquia ligada ao quê? À exportação. Sabemos, por exemplo, a questão bovina. Lembramos que nós fazemos exportações para a China. E essa exportação vai haver o que? Um troco, questões de quê? De trocas. Nós vendemos, mas vai ter que haver o quê? Um imposto, umas questões diplomáticas que vai haver trocas em seus saberes. Embora não tinha que haver, porque já as questões bovinas, o próprio brasileiro já cultivando, ou seja, criando gado, criando todo tipo de elementos ou alimentos que sejam inseridos lá na China, vai nos colocar particularidades importantes. É lógico que há trocas de particularidades entre as necessidades impostas, a fome, a sede, o frio, o medo e outras questões de proteções são iminentes do ser humano. Ok? Então, a maneira para nós atingirmos essa ação operativa, essa ação que nos coloca uma legalidade, essa ação nos coloca uma operatividade, fica essa saga importante ligada a uma agência, porque as impressões, as comunicações, ou seja, o carinho, o conforto, fatores importantes que venha colocar e deslocar e fazer uma aceleração diante da distância onde está outro país, outro estado. Há fábricas de roupas, ou seja, embora tempos atrás eu estava vendo no jornalismo, nos campos antropológicos, de pesquisas, nos campos de pesquisas relacionados não às ciências exatas, porque a pesquisa sempre ela é contínua e constante. Quando você fazer uma pesquisa aqui, daqui a pouco vai ver o que? Outra pesquisa, que é um campo análogo que possa diferenciar, não só com uma vírgula, um zero, uma porcentagem, ou seja, mas em campos de pluralidade e diversidade, há uma multiplicidade. Ou seja, nessa compreensão. Então, sabemos que as questões de importações e exportações, sabemos que a fábrica maior lá no exterior, compra aqui, nós temos que ainda algumas questões importantes, ok? Vamos lá. Então, as mãos poderia fazer muitas coisas boas, mas há atos incoerentes desde anos novos, anos médios, ou seja, nessas mediações entre o mundo e o homem. Nessa ação ocorre o que? Vai resultar, uma palavra simples, saberes no final. Mas para ver essa ação entre os saberes é um processo. Para eu começar a falar entre as palavras aqui, A, B, C, D, F, G, H, tem a alfabetização e tem os analfabetos, que eu coloco como esse expoente entre eles, que é a questão de caçar, pescar, lascar a pedra, ou seja, lascar a pedra mesmo, construir cabanas, instrumentos de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Então lasca a pedra e pensa que vai sobreviver nesse sentido. Nós sabemos que na época dos primórdios, de homens e mulheres viviam em cavernas, o que ocorria? Tinham que caçar. E a necessidade maior que eles tinham que havia um discernimento, e esse discernimento, essa bússola, essa válvula, ligado aos 5 sentidos, o paladar, os campos táteis que ocorrem, eram maneiras de aprimorar e se aperfeiçoar, para ver o campo de cultivo relacionado à sobrevivência, que nos traz uma construção importante ligada à própria corporeidade. Quando eu falo corporeidade, falamos de cultura inserida e a sua realidade social. A corporeidade lá nos Estados Unidos, a corporeidade lá na Bahia, Espírito Santo, ou seja, Ceará, Bolívia, Colômbia. Então são contextos e textos, são contextualizando, né? A testosterona lá é diferenciada, ok?